Agora, o importante é ouvir a palavra. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem quando você dá atenção, quando você ouve, quando você recebe a palavra de Deus no seu coração. Duas palavras importantes. Primeira, Lucas capítulo 5 é a pesca maravilhosa que nós conhecemos bem, mas são as revelações que Deus nos dá. Lucas capítulo 5. Um sonho, hein? Um sonho para toda a igreja, todo pregador. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ele estava ali para ouvir a palavra. Não é errado a multidão, né, se apertar até para receber curas, receber os milagres de Deus. Mas veja que coisa importante diz aqui a Bíblia. Eles estavam querendo ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ouvir do Senhor, o que ele tinha a respeito do reino de Deus. Nós temos que buscar esse interesse e buscar o Senhor, parar para ouvirmos o Senhor, o que ele tem para falar conosco. Aí mais ainda. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediram que afastasse um pouco da terra, e assentando-os, ensinava do barco a multidão. Eu falei que quando eu comecei no Evangelho, eu contei isso aqui, eu vim de um alcoolismo pesado, bravo mesmo, e eu comecei a igreja, eu entrei na mocidade da igreja, eu conversei com um amigo, um colega chamado João, já é falecido já, e eu falei: João, estou indo na igreja, que a mãe dele era da igreja também, da mesma igreja. A mãe dele foi aquela que fez um ato de fé conosco, que eu contei. Um Natal eu cheguei na casa dele, e ela disse assim, falou para mim assim, meu filho era Tostão, né? Falei assim: Tostão, eu guardei um vinho da minha igreja para você e para o João. Aí me deu um copo daquele duplo assim, né, de vinho, entre aspas, e eu bebi geladinho, aquele calor tremendo, eu bebi, disse: mas que vinho docinho, né, dona Fania? Vinho docinho que nada, era o suco de uva da igreja. Já estava lá no 15º, que aquilo não dava nem para notar o que era. Eu falei: que vinho docinho, mas era o suco de uva. E eu falei com ele, acho que ele falou com os amigos, que quando eu cheguei no meio da rapaziada lá, todo mundo bebendo aquele negócio todo, e ele sabia que eu estava enfrentando um momento de depressão, que eu tinha passado por isso, mas eu estava indo na igreja. Aí eu cheguei perto deles e eles falaram assim, um deles falou assim: ô rapaz, eu ouvi falar que você agora é crente. Eu só sabia falar isso. Eu falei: crente até o diabo ele é, eu sou de Jesus, né? Também só sabia falar isso, sabia falar mais nada. O que eu entendi? Que se eu continuasse no meio deles, era mais fácil eles me levarem de volta para o álcool do que eu trazê-los para Cristo. Então eu entendi que eu tinha que me afastar, às vezes é necessário. Ele se afasta, Jesus se afastou um pouco da terra. Às vezes nós temos que nos afastar um pouco das pessoas e deixar Jesus entrar no nosso barco, quer dizer, Jesus entrar na nossa vida e nos ensinar. E ele estava ensinando. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Até aqui é bem conhecido, tudo aqui é bem conhecido nosso. Quer dizer, o Pedro era um pescador profissional. Senhor, essa não é a hora, é a noite. Eu lembro, eu nunca fui pescador profissional, não. Fui, como eu falei, Pingu. Pingu tem as aventuras de... Mas vamos pescar, era pegar siri. E lá era um braço do mar, e aquela hora da madrugada, a maré fica baixa. Quando a maré fica baixa, você andava como daqui lá na porta da igreja, que a água não saía daqui. Aí você passava o arrastão. O arrastão é como se fosse 2 cabos assim, de vassoura, né? E a rede no meio. Então você arrastava para pegar, mas tinha que ser naquele horário, porque depois um pouco a maré subia, aí não dava para arrastar, que a água tinha te cobrir muito ali, que é braço do mar ali, lá na Ilha do Governador. Então não daria. Então tinha horário. Ele poderia dizer: ô Senhor, agora não é a hora. Essa hora não vai encontrar peixe nenhum em lugar nenhum. Essa hora eu estou no fundo do mar, estou em tal lugar, sei lá, a explicação do pescador. Mas o Pedro, com muito temor, diz assim: respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. Somos nós. Ainda que a direção do Senhor seja louca, lembra dessa palavra que citamos bastante aqui, 1 Coríntios 1,18, lembra comigo, olha assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Às vezes a direção que Deus dá parece louca e às vezes parece até burrice. Eu falei do Gideão, que o Gideão ele tinha mais de 30 mil homens para lutar com ele.
E Deus, tem muita gente aí, Gideão. Gideão vai lá assim, quem está com medo pode voltar. A maioria voltou, ficaram 10 mil homens. Deus disse, tem muita gente. Leve essa pessoa para beber água no riacho. Fica olhando. Aquele que abaixar e beber água, como todo mundo bebe, você deixa de um lado. Aquele que beber como animal, quer dizer, que lamber a água, você coloca de lado. E 300 fizeram isso. E o Gideão ficou, pessoal, só com vocês que nós vamos levar essa batalha. Um deles poderia ter murmurado, pode alguém ter questionado, se o Gideão é burro. Porque o Gideão manda, nós tínhamos 10 mil, agora só estamos com 300, não. Se a burrice, se fosse burrice, seria burrice de quem? De Deus, não do Gideão. O Gideão está cumprindo ordem. Não, não é burrice, nem é loucura. Nós temos que aprender a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Nós vamos ver na segunda parte, depois da outra mensagem, que confiar em Deus não é confiar no homem lá de cima, é confiar no que está escrito. A confiança em Deus é muito importante. E o Pedro confiou. Senhor, olha, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? Aí vem a mensagem de hoje. Qual a mensagem de hoje? O 6. E fazendo assim, tem que fazer conforme ele manda, irmão. Ainda que pareça loucura, ainda que pareça burrice, ainda que pareça fanatismo, Deus mandou. Às vezes as pessoas não querem fazer como Deus manda, elas querem fazer do jeito delas. Eu citei aqui o Ezequiel 37, 7, que Deus mandou ele falar aos ossos secos. E a Bíblia diz que ele não questionou Deus não, diz assim, então profetizei como se me deu ordem. Quer dizer, ele não fez diferente, tem que fazer assim como ele manda, e às vezes nós não queremos. E nós não entendemos que o pecado, quando falamos pecado, o conceito de pecado geralmente é álcool, é drogas, é prostituição, mas o conceito de pecado, a palavra pecado é errar o alvo, quer dizer, não obedecer à palavra de Deus. No livro de Números, capítulo 32, no versículo 23, diz assim, Números 32, 23, diz... E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Que se eu não faço como Deus manda, é pecado. Pecado da desobediência. Porque Ele mandou você fazer daquele jeito e você não crê daquele jeito. Porque você acha que vamos dizer, é fraco demais, a direção é fraca. É uma coisa muito simples, não é bem assim, às vezes nós queremos. No curso Fé, o missionário R.R. Soares diz, os homens complicam as suas coisas e querem complicar as coisas de Deus também, porque acham que é muito fácil. É muito fácil, imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. E às vezes não, Deus faz diferente, Deus dá direção. Veja o caso do Naamã. Eu estava até escutando uma música que canta Eu Quero Descer, né? E Raquel Melo, se não me engano, e Nanda Azevedo que canta. Aí eles estavam cantando uma música e passa um filmezinho dali. E o Naamã no começo questionou. Quando ele mandou o recado, nem entendeu. Mande ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele ficou pensando, disse, peraí. Ele mostrou que ele conhecia, ou tinha conhecimento das coisas espirituais. Eu pensei que ele ia se colocar de pé, e invocar o nome do seu Deus, impor a mão sobre o doente, e o doente ficar curado. Ele vai mandar eu mergulhar nesse rio, essas águas barrentas do Jordão. Aí ainda tentou barganhar. Peraí, não são as águas de Damasco, os rios Abana e Farpar, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? Não. Tinha que ser conforme a ordem do homem de Deus. E a Bíblia diz que ele mergulhou. Ele mergulhou como? Conforme a palavra do homem de Deus. Quer dizer, não tinha jeito, não tem horas que não adianta negociar. Tem que ser conforme Deus fala. E a palavra do homem de Deus foi a direção que Deus deu. Isso eu não botei no meu esboço, não. Segundo Reis, capítulo 5, deixa eu ver o versículo. Vai no 7 ou 8, por favor. Deixa eu ver assim. Ele disse, não... segundo Reis, capítulo 5, deixa eu ver o versículo aqui, verificar, não, mais bem na frente não, é o 12, vê o 12 para mim, vê o 12, não são porventura Abana, aí foi a negociação dele, vai para o 14 meu filho, vamos chegar lá. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Quer dizer, não tinha negociação, tinha que ser aquilo. Não adianta. Ô Pedro, você vai ao mar alto e vai lançar a sua rede para pescar. O Pedro disse, mas Senhor, no mar não dá essa hora, vamos esperar chegar à noite. Não,
ainda que pareça loucura, ainda que pareça burrice até mesmo, mas é Deus falando, a direção é dele, vamos fazer, e às vezes não queremos crer, não queremos agir conforme a palavra de Deus, tem que fazer conforme Ele manda. Eu estava explicando numa das mensagens, que Deus manda você fazer, a sua parte é obedecer, é se lavar no tanque de Siloé, ele teve que se lavar, senão não seria curado, mas não poderia curar de outra maneira, bem a ordem que ele deu, a direção daquele momento. Nós temos que ficar atentos à direção que Deus está nos dando. Mas vamos voltar para o Lucas aqui que tem mais, no 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Quando a sua rede está cheia, aí você pode fazer sinal para os que estão no outro barco. Quando a nossa rede está vazia, ninguém nos ouve, ninguém vai querer. Naquele dia lá em Guadalupe, entendo, lá no bloco 19, eu falei para os amigos assim, eu falei, olha, crente até o diabo ele é, eu sou de Jesus, mas também não sabia falar mais nada. Estou falando há mais de 40 anos atrás. Quer dizer, eu não sabia falar mais nada. Era o único entendimento que eu tinha, eu estava começando na fé. Estava em processo até de libertação ainda, e eu falei daquele jeito para eles, eu falei, não, mas eu entendi, depois eu fui entender mais ainda, que foi Deus que me afastou mesmo, porque eu não tinha, a minha rede estava vazia, depois eu voltei lá, orei para alguns, teve colega de lá que eu batizei nas águas, alguns eu fiquei sabendo que estão servindo a Cristo, muitos foram embora, muitos faleceram, até os que eram mais chegados até foram até embora, muitos já foram embora e tudo, outros só estão vivos, mas muitos amigos, até é engraçado quando se encontra a pessoa antiga, lembra do fulano? Quando fala, lembra do fulano? Não é verdade? A minha mãe fala assim, você lembra do fulano? Morreu. Mas nem sempre a notícia é ruim não, né? Aqui, às vezes também morreu porque foi salvo, mas eu lembro de um rapaz, que o meu irmão, às vezes, lembra do fulano e tal, ele era bem ligado à devassidão, tinha o corpo até mudado tudo, e se lembra do fulano? Se lembra, o rapaz aceitou Jesus, se converteu, é crente fiel agora, olha que bonito, né? Saber disso aí, que Deus entra na vida das pessoas. Mas depois eu voltei lá, orei, fiz oração por ele, fiz reunião, dei palavra, até muitos falaram assim, mas eu sou da religião, então, assim, não importa, Jesus ama você. Entende? Vocês aceitam uma oração, aí fiz oração, orei por um com imposição de mãos, estava com problema, isso é importante, você levar a pessoa a Cristo, mas o que eu estou dizendo aqui é que quando a rede está, isso pode estar acontecendo com você na sua casa, você não consegue trazer as pessoas para o seu barco, onde está Jesus, por quê? Você ainda não, talvez, nós, vamos generalizar, nós não estamos fazendo como Ele manda, então a nossa rede está vazia, nós não temos testemunhos para dar. Eu sempre falo, nós contamos a história de Abraão, Isaac e Jacó, mas não temos história para contar, nós temos que ter história para contar. Contar o quê? O que Deus fez conosco, o que ouvimos e sabemos. Eu peguei por uma comparação, uma passagem da Bíblia, que fala de uma outra coisa, mas é como analogia, comparação. O quê? Levítico capítulo 5, quem já ouviu, ouça agora de novo, olha só. Levítico capítulo 5, e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que foi testemunha, seja que ouviu ou que o soube, se não o denunciar, então levará a sua iniquidade. A mesma coisa, entenda bem, na pensa, se alguém viu acontecer um milagre, ou soube de um milagre e não fala, você está omitindo, porque isso que é a rede cheia, rapaz. Lá na igreja teve um testemunho bonito, semana agora, um senhor, em 2004 ele foi batizado, desde que ele foi batizado, os braços deles eram travados, alguém viu esse testemunho? Ele não fazia isso aqui, ó, só isso aqui, levantou completamente curado, é um testemunho, você encontra um amigo com isso, verdade, encontra a pessoa com isso, lá agora no sul, nós encontramos uma senhora lá, uma senhora de 100 anos de idade, alguém chegou a ver? A senhora, vocês não assistem não, pessoal? Assistiu, tem gente que assistiu, 100 anos de idade sendo abençoado, Deus renova as forças, Deus faz isso, pode ter certeza disso. Então nós temos que testemunhar, a nossa rede não pode estar vazia, nós temos que ver os milagres acontecendo na nossa vida, na vida de alguém, e falarmos que isso é a rede cheia, essas pessoas virão. E o que diz aqui? Diz assim, e fizeram sinal aos outros companheiros para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, todos encheram o barco. Tem peixe para todo mundo, irmão, tem bênção, nós temos que fazer isso.
Pode ter a certeza, no céu Jesus foi claro, João 14, 2, na casa do meu pai tem muitas moradas, tem morada para você e tem para todas as pessoas, não temos que fazer mais, mas tem que correr, que eu tenho a segunda mensagem. E vendo isso, Simão, Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu digo que um momento de maior glória da vida do Pedro, como pescador, ele deixou. O evangelho requer renúncia. Tem muita gente que não conseguiu abraçar o chamado de Deus, porque tinha que haver uma renúncia. Estou falando até chamado ministerial. Não, mas eu tenho aqui, eu tenho uma profissão rendosa, eu tenho a minha família. Deus sabe cuidar, irmão. E às vezes a pessoa não atende, porque ela olha para o lado dela e não vê o que Deus está fazendo com ela. E outros, não é nem a chamada ministerial, não. É só acreditar que a sua rede vai encher de peixe, até para você vender o peixe, para trabalhar com peixe, mas para quê? Para pescar homens depois, para ser sustentador da obra de Deus, para ser provedor da obra de Deus. Não estou preparando você para passar sacola de oferta, não, mas estou preparando você para ser coluna da casa de Deus. Se você fizer o que Deus manda, porque Deus precisa do pregador, mas precisa do patrocinador. E nós temos muito mais patrocinadores até do que pregadores, porque verdadeiramente todos nós pregamos o evangelho, fazemos parte da pregação. Um prega, o outro intercede, o outro financia. O outro financia, e Deus está levantando. Se você começar a prestar atenção na palavra de Deus, ainda que pareça loucura, não me atire pedra, não me xinga. Lembra do coreano que pregou para o chinês, e o chinês foi vender sal? Ele era um empresário falido e se tornou magnata do sal. Lembra da outra que foi, Deus falou ao coração dela: vai vender, vai torrar amendoim. Ela foi torrar amendoim e foi trabalhar com amendoim. Eu não sei o que Deus fala, você tem que ficar atento. E o que Ele quer é que você faça. A mensagem é o versículo 6: e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe. Tem horas que não dá para negociar, tem que fazer conforme Ele manda, tem que agir conforme a diretriz dEle, não nossa. É com 300, mas Senhor, 300 homens, eu não vou não. Foi e ele viu, mas ele foi, claro, ele não era nascido de novo, não tinha a unção que nós temos do Espírito Santo. Lembra que Deus teve que fazer, só faltou, mas foi demais. Deus mandou ele lá: ô Gideão, você pega o teu auxiliar aí, vai até Arraial dos Midianitas lá. E ele foi, ficou escondidinho lá, e 2 guardas ficaram falando: rapaz, eu tive um sonho essa noite. Que sonho? Que Gideão, Deus teve que ser tão claro para ele, que você não acreditaria. O Gideão, olha o que ele fez. Eu sei que o Gideão, filho de Joás, veio aqui, ele arrasou com o Arraial dos Midianitas, ele entendeu que Deus era com ele. Olha como é que Deus é paciente, irmão. Antes o Gideão já tinha aprovado a Deus, lembra do algodão? Falou: Senhor, eu vou deixar o algodão. Se o algodão ficar molhado e a terra seca, é o senhor que está falando. Tá bom. Na manhã seguinte estava lá, o algodão molhado, a terra seca. Era impossível, porque o sereno é para todos, o orvalho é para todos, sobre tudo. O senhor, desculpa a minha incredulidade, o senhor, vamos fazer o contrário agora, o algodão vai ficar seco e a terra molhada. E Deus assim fez. Quer dizer, olha a paciência de Deus. Talvez nós estamos sendo também como Gideão. Nós estamos agindo dessa maneira, queremos ver mais sinais, mais sinais. Começa a crer mais, porque quem crê é que verá a glória de Deus. Nossa mensagem: vamos fazer conforme Ele manda, ainda que pareça loucura ou burrice, mas foi Ele que mandou. Vamos agir sobre a palavra de Deus e nós veremos a glória de Deus, veremos o poder de Deus. Deixa eu passar um testemunho aqui, um pouquinho para a vida da segunda. É do culto de 11 horas do domingo, parte 1, por favor. O ombro estava com dor aí? Não virava o braço, não levantava, não virava. Há dias, não virava para trás. Glória a Deus. Doía bastante, né? Estava limitando os movimentos, né? E tinha algumas dores que ficam bem desconfortáveis e eram incessantes. E há quanto tempo o senhor estava com essa dor? Há uns 2 meses, mais ou menos. Fui ao médico e falaram que era um deslocamento, uma coisa normal, algum excesso, mas não foi constatado nada. Qual a altura que o senhor estava levantando? O senhor estava com dificuldade? A metade do braço, mais ou menos. O senhor pode mostrar assim, mais ou menos?
Mais ou menos assim, e o senhor sentia dor? Começava a doer. Aí levantava assim, começava a doer. Se eu virasse ou agachasse, começava a doer. E hoje, depois da oração? Normal. Sumiu tudo? Sumiu tudo. Estava com pressão na cabeça e agora passou. Mas foi mais gente que está com pressão na cabeça, que no aperto no peito. Cadê a galeria? Cadê a galeria? Lá em cima. Eu estava com uma dor no maxilar e agora passou. Passou. Isso aí, glória a Deus. Tem que contar mesmo. Ai, não, estava com muitas dores no braço, né, do meu serviço repetitivo, mas graças a Deus também passou. O amarelo. Pastor, eu sou dialítico, eu perdi um rins e eu estava sentindo muita falta de ar e muito cansaço e a pressão alta. E agora com as orações, porque você tem com Deus, rim e faz diálise, né? Eu faço diálise. E agora com a oração de Deus, isso tudo já passou. Estou sentindo aliviado. Você vai ter novidade quando fizer novos exames aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala mesmo. Obrigado. Minhas pernas, eu tenho um desequilíbrio, que eu não consigo me equilibrar nas minhas pernas. E agora? E uma tontura. E passou agora? Passou, agora então, passou. Anda aqui na frente, assim, anda se equilibrando aí. Nada é medo não, vai. Quantos aninhos a senhora tem? Quantos aninhos a senhora tem? 83. 80, menina ainda, falta 17 anos para 100 ainda. Sentiu melhor? Tô bem. Então, anda mais rápido. É pela minha... Volta pro seu lugar mais rápido agora. Meia volta, volver. Libera o seu braço, vai soltando. Isso, agora sim, glória a Deus. Jesus é bonito, né? Eu estava com dor no maxilar. Passou? Passou. Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui agora para Ruth. Ruth é o 8º livro da Bíblia. Eu errei na conta aqui, falei 7º. É o 8º, porque o primeiro é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, aí Ruth, capítulo 1. A introdução é bem conhecida, não vou demorar muito não. E sucedeu que, no dia em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Todo mundo tem luta na vida, pessoal. Quando passou de uma luta, nunca abandone o seu lugar. O lugar deles era em Belém de Judá. Belém, nós aprendemos, quem lembra? O que quer dizer Belém, pessoal? Casa de pão, né? Casa de pão, Belém. De Belém depois nasceria quem? O rei Davi. E depois nasceria até o próprio Senhor Jesus. Ele saiu de uma terra, vamos dizer, abençoada e foi para Moabe, que tinha uma origem pecaminosa. Os filhos as filhas de Ló embriagaram o pai, e cada uma teve um filho com o próprio pai, que coisa. Numa vida errada, que elas cresceram num ambiente errado, que era o ambiente de Sodoma, no caso delas. Mas qual é a mensagem aqui? Eles saíram dali e foram para uma terra de origem pecaminosa. A Bíblia diz, lá em Hebreus 10, 25, o que diz para nós lá? Diz assim, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns. Muita gente deixa a congregação, não estou indo, e às vezes até vem, mas não está mais na congregação, quer dizer, não está mais na oração, não frequenta mais o altar, não ora mais, não busca a Deus. Já viu alguém falar? Está empurrando com a barriga. Está na igreja, mas não está em comunhão com Deus. E isso não é bom, porque ele foi lá para Moabe, e era o nome deste homem Elimeleque. E o nome de sua mulher, Noemi. E o nome de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Não, só foi uma vez, alguém já falou, depois fica. Já ouviu alguém que entrou no crime? Disse que ela só uma vez, depois ficou. A pessoa está afastada de Deus. Ela se acostuma com a vida errada. Ela se acostuma com a vida pecaminosa. Ela se acostuma a viver com o erro, achando que não há problema algum. Olha o que diz o versículo seguinte, morreu Elimeleque. Morre. O salário do pecado é a morte. Já alguém ouviu falar, um dia a conta vai chegar. Eu já dei esse versículo hoje para vocês, mas repito para vocês, Números capítulo 32, versículo 23, Números 22, né? E se não fizerte assim, eis que pecaste com o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando os achar. Quer dizer, uma hora a conta vai chegar. E o bom quando a conta chega aqui. Pior quando ela chega depois da morte, porque depois da morte vem o juízo. Então, nós temos que aprender a levar sempre... Você está afastado? Volta, irmão.
Não fica. A morte pode chegar. Sempre gosto de repetir aqui, de maneira bem enjoada até, os antigos diziam, para morrer basta estar vivo. Eu estou aqui, posso não estar amanhã. É verdade? Ué, por que não? Toda pessoa. Todo mundo tem o seu plano de vida. Mas todo dia nós ouvimos, eu falar, sempre quando eu falo jornais, lembra do meu tempo que é jornais, os jornais eletrônicos hoje, né? Todo dia tem na internet lá, morreu não sei o quê, caiu avião, bateu o carro, uma carreta não sei o quê, um ônibus, todo dia tem. Fora que nos hospitais, todo dia tem obituário, praticamente, principalmente os grandes hospitais, as santas casas, né? Os hospitais aqui de São Paulo, os grandes, todo dia tem obituário lá. Todo dia você vai lá, tem corpo lá, tem alguém que morreu. E essas pessoas, como é que elas foram para a eternidade? Então verifique se você não está vivendo em Moabe, se você não deixou a sua congregação. Talvez foi fazer uma coisa, se acostumou, acho que não tem problema. Desculpa, não estou dizendo que seja o caso de alguém. Então, foi para uma aventura extraconjugal, entenda bem. Tem gente que, desculpe a expressão, é tão bobinha, eu ia falar para mais pesada, peguei um adjetivo mais leve. Bobinha. Ela é o João casado com a Maria. A Maria larga do João, porque disse que enjoou do João. E agora está com José. E diz assim, mas a senhora, dona Maria, a senhora não sabe que a Bíblia diz que o homem a mulher de um só? Ah, mas eu sou mulher de um homem só do José. Mas a senhora não é do João? Mas não acabou o nosso casamento. Não, a Bíblia diz que a morte. Já viu a extinção do casamento? É com a morte. Entenda? E a morte espiritual, quando há o que é infidelidade, que não há arrependimento. Aí entenda bem, mas fora disso, o João fez a morte, não, é que eu enjoei mesmo. Está errado. Você está em Moabe. O outro, onde trabalha, ele faz umas coisinhas que dão um lucrinho para ele. Mas vem cá, isso aí. Não, isso aí é o jeito, alguns fazem lá também. Não, você está em Moabe. Quer dizer, qualquer que seja o erro, a pessoa está em Moabe. Até mesmo assistindo. Não esqueça, porque a Bíblia diz que Deus vê os pensamentos e as intenções do coração. Então a pessoa tem que se examinar, tem que voltar, tem gente que não volta. E os filhos, vão voltar para os filhos? Diz assim, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Opa, peraí, isso não podia acontecer, isso era proibido. Moisés falou que os moabitas não entrariam na congregação de Israel. Até a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, falou tantas gerações. Eles não quiseram saber. Ela é bonita. Mas a Bíblia diz que comunhão tem a luz com as trevas. Muita gente acaba fazendo. E os quais tomaram para si mulheres moabitas. Uma era órfã, o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, achando que não há problema. Tem gente que está há muito tempo, então, no pecado, achando que não há problema algum. Uma hora a conta vai chegar, nós vimos. A conta chegou para eles também. A conta chegou para eles. Qual a conta que chegou? E morreram também ambos. Certamente não eram velhinhos. Não eram. E os 2 sem filhos, não deixaram filhos, não. Vê que coisa, hein? E ficando assim, esta mulher desamparada dos seus 2 filhos, do seu marido. Para começar a nossa segunda mensagem. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Irmãozinho, fica no seu lugar. Você pode estar passando por uma luta, vai passar. Lembra do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, a canção, né? Esse vento vai passar. Não tem tempestade eterna. Fique segura, resista. Eu gosto de citar o Isaac. O Isaac casou com a Rebeca, ele era o filho da promessa. É um homem que o pai dele foi pai dele com 100 anos, a mãe com 90 anos. E quando ele casou, ele descobriu, naquela época não tinha anticoncepcional, nenhum planejamento familiar, casou e engravidava. Opa, não veio o neném. 2º ano não veio, ela é estéril. O que ele fez? Oração. Ele entrou em oração, ele não saiu de Belém, ele não saiu da terra da promessa. Ele não saiu da palavra de Deus. Aí que vem o bonito agora. Por quê? Nós já aprendemos que o Isaac perseverou. Por que ele perseverou? Vamos lá. Em Gênesis capítulo 17, versículo 19. Parece que é outra mensagem. Não, você vai ver que as duas estão juntas. Capítulo 17, versículo 19. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele, Isaque, estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele.
que ele está dizendo? No Isaac será contada a descendência de Abraão. Mas o tempo foi passando. 20 anos se passaram, e o que o Isaac fez? Não saiu da promessa. Porque quando você tem a promessa de Deus, olha o que acontece. Vamos para Hebreus, capítulo 10. Nós vamos começar de trás para frente, ouviu isso? 10, 38. Hebreus 10, 38. Tem algum pipi aí? Cadê? Não basta ser obreiro, tem que participar. Pipi parece uma bomba, né? De repente está amarrado, não? Pipi. Eu passo aqui, que está trágico aí, mas alguém deixou o celular no pipi aí, né? Veio no pipi aí, vai estar rapidinho. 10, 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar? A minha alma não está. Vamos lá, vamos lembrar. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então, o que você está dizendo? O que ele está dizendo para nós aqui? Que nós não podemos sair daquilo que Deus falou conosco. Eles saíram. Por quê? Porque havia fome, ainda que haja fome. Não é errado procurar o pão. Errado é ir para Moabe. Errado é ir para o lugar pecaminoso. Lembra que Jesus falou quando o diabo queria que ele transformasse a pedra em pão? Ele disse: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Então, para ter o pão, você tem que sair da palavra de Deus, fica sem o pão. Só que a Bíblia diz: eu jamais vi o justo, quem pratica a palavra, e a sua descendência mendigar o pão. Deus sempre proverá, ele faz até o maná vir do céu, ele faz o impossível se tornar possível. Então abra os olhos para essa palavra, fique com essa palavra, no cuidado. Não é errado ter o pão, não é errado comer o pão, errado é você sair para Moabe. E eles foram para Moabe. Aí não, eu falei que eu ia começar de trás para frente, que eu vou para o 35 agora. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Mas eu já expliquei para vocês que a confiança não é fruto do acaso. A confiança é fruto da comunhão na oração e na palavra, na leitura bíblica. Então, a comunhão é exatamente isso. É a comunhão com Deus. Você pega uma confiança. O sinal externo, exterior, que você confia em Deus é a segurança. Lembra do Salmo 125, você conhece bem. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quer dizer, não sai, não se abala. Não, mas eu tenho que sair porque eu tenho que comer pão. Não, não vou sair da palavra. Não, mas eu sou novo ainda, eu tenho que me realizar. Não, eu não vou sair da palavra. É na palavra. Não saia de Belém de Judá. Não vá para Moabe, não vá para o pecado. Vai, o pão vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Fica ali. Então, a confiança em Deus, ela gera, então, essa segurança. Lembra disso. Aí, o 36. Porque necessitais de paciência. Agora, veja que a revelação está nesse versículo, na segunda parte agora. Para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, que é resistir o mal, possais alcançar a promessa. Tem gente que é paciente, um dom. Poxa, o cara é paciente demais. Eu falo, fulano é paciente. Mas não é essa paciência natural. É uma paciência gerada pela confiança em Deus. E essa confiança em Deus vem por causa da promessa. Quer dizer, confiar em Deus, eu confio no homem lá de cima. Não, eu confio no que Deus diz. E Deus disse que eu seria pai, que em mim seria contada a descendência de Abraão. Então eu não vou abrir mão. Lembrando sempre que ele estava num período em que os homens tinham até filhos com as servas. E o filho dele fez isso, Jacó. Teve filho com 4 mulheres, ele não. Porque ele é um homem do Antigo Testamento, mas ele é uma figura para o Novo, porque no Novo Testamento o homem é marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Ele não teve filhos com outra mulher. Por quê? Porque a mulher dele não fez nada errado, ele ficou com a esposa dele. Mas ele orou, ele perseverou, ele foi valente, porque ele teve confiança em Deus e ele teve paciência. Para 20 anos capaz de esperar. Tem bênção que às vezes você não vai nem saber. Eu conto o caso de uma senhora da Praça da Sé. A igreja não tinha vindo para cá ainda não. E essa senhora, o marido dela era gente boa, sabe aquela pessoa muito simpática, mas o suor já era o suor cheio do álcool mesmo. Chegava bem na porta, nunca entrava, só trazia a esposa. Quando encontrava comigo na porta, eles ficavam ali para cumprimentar as pessoas. Ô, Gemão, gosto muito de você, hein, rapaz? Gosto muito. Gosto de mim, mas não gostava de Jesus. Não entrava. E estava sempre lá na igreja.
mas de vez em quando levando lá. E ela fiel, orando, campanha da família, tudo. Bem, um dia o coração dela parou. Ela morreu. Aí que ele bebeu mais ainda, agora tem mais motivo para beber, né? A mulher amada morreu. Aí a filha dele que me contou. A filha dele me contou que aí ele pegou um câncer no esôfago, né? E o médico desenganou. E um dia ela chegou lá e estava muito agitado, o pessoal teve que amarrá-lo, porque ele queria tirar os acessos, tudo. Aí ele falava, eu quero morrer, eu quero encontrar minha mulher, não sei o que. Aí chegou a filha, eu quero encontrar a tua mãe. E a filha foi uma sabedoria da minha mãe, mas o senhor não vai encontrar a mamãe. Quem disse que o senhor vai encontrar a mamãe? Mamãe estava no caminho, que é Jesus, então eu quero Jesus. Não, mas peraí, o senhor não tem que querer Jesus para encontrar a mamãe. O senhor tem que querer Jesus porque ele morreu pelos seus pecados. O senhor tem que reconhecer. Ela falou tudo da salvação. Ele falou, eu quero, sim, eu quero. Aceitou Jesus. Pastor, já foi demais. Meu pai aceitou Jesus, morreu logo depois. Eu podia contar cada testemunho bonito. Contei de um pai de um rapaz aqui. Esse rapaz é personal trainer. Hoje se tornou até pessoa do mundo esportivo. E ele é personal trainer de pessoas conhecidas. Garoto desde o tempo de garoto na igreja, tempo de escolinha e tudo. E até um dia ele mostrou a foto com o meu irmão que foi jogador de futebol, quando ele era garoto, né? E pensou, rapaz, você conheceu ele nessa época, né? E tudo bem. E ele me contou a conversão do pai dele. Quando o pai dele se converteu? Na hora da morte. O pai dele também era... Esse passava até o Jaime tudo, irmão. Não podia ter desodorante em casa, não podia ter perfume, que ele bebia tudo, irmão. Quem é alcoólatra não é fácil. Pega o desodorante, põe o limão dentro e taca para dentro. Não, parece cômico, mas é trágico, né? É verdade. Se alguém conviveu com o alcoólatra sabe o que é. E ele então teve um infarto na frente da esposa. A esposa a vida toda enfermeira. Foi nossa obreira há muito tempo. E ele falou, pastor Jaime, minha mãe disse assim, fulano, a vida toda você rejeitou, você está indo embora. E você tem a chance agora de aceitar Jesus como teu Senhor, teu Salvador. Você sabe que ele morreu, aí falou da salvação toda. Você aí segurou a mão dele. Se você quer Jesus agora, aperta a minha mão. Ele apertou. Fulano, você tem certeza que você está apertando a minha mão. Então você está recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Eu sei que você não está podendo falar. Ela falando, essa enfermeira sabia que estava tudo aqui, ó, o sangue vindo aqui. Ele apertou, deu aquele aperto bem forte, largou a mão dela, tinha ido embora. Para onde ele foi? Hoje estarás comigo? Para isso. Mas qual é a nossa mensagem aqui? Qual é a nossa lição? A palavra se cumpriu. Irmão, não saia das promessas de Deus. Não saia de Belém de Judá. Fique firme, não retroceda. Receba confiança e paciência. Paciência é a capacidade de esperar. E tem bênção que nem vamos ver. Essa irmã da Praia da Sé, ela não viu, porque ela morreu antes da conversão do marido. Mas o marido se converteu. E eu poderia falar de muita gente que nós já citamos aqui, para você nunca desistir de uma vida, de continuar orando e crendo, confiando em Deus, que toda a sua família será salva. Por quê? Porque essa confiança não vem do homem, ela vem gerada pela palavra, e essa confiança traz a paciência, a capacidade de esperar. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 4, veja comigo que eu não citei nos outros cultos não. Diz assim, e a paciência, a esperança. A paciência, não, tem que ler o 3 então, desculpa que é o 3 que não. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Que as lutas que vão surgir, você vai provar que a paciência que você tem, repito, não é um dom natural, é um dom que vem da palavra de Deus. A palavra de Deus gera a confiança, que gera a paciência em você, de esperar aquele cumprimento, que vai se cumprir. Por quê? Porque a sua oração está diante de Deus. Você não entrou em oração? Tem gente que não gosta que eu explique isso. Amigo, toda vez que você diz, eu estou orando, não sei porque não está acontecendo, que você não aprendeu a andar por fé. Você não orou? Não adianta, diabo, esse vício está amaldiçoado, esse adultério está amaldiçoado. E quando alguém questionar e perguntar assim, amigo, é porque a minha oração está no altar de Deus, e eu não vou mudar a minha oração. E o fulano é de Jesus, a fulana é de Jesus, porque está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Você tem que ser valente, mais valente que o valente. Você tem que ser mais valente que o diabo. É como se o diabo falasse, aí, não adianta você orar, seu filho continua bebendo, olha o seu marido, olha a sua mulher, olha o seu pai, a sua mãe. Você não tem que ficar brigando com o diabo, tem que só resistir. Não adianta, Satanás, meu filho é de Jesus, meu marido, minha esposa, quem for a pessoa, o teu vício, teu adultério, tua incredulidade, tua religiosidade, o que for, está amaldiçoado em nome de Jesus, que eu declaro que ele é de Jesus, e vai se cumprir.
E você vai ter essa paciência de esperar, e mesmo que você for embora antes, ela vai se cumprir quando cumpriu ali. É isso que tem. Por isso ele vai falar, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Virá. Por quê? Porque 1000 anos para Deus, nosso, né, é como um dia para Deus. Falam os estudiosos, nós estamos no 3º dia ainda para Deus. E não esqueça que é no 3º dia. Então, não estou dizendo que eu estou querendo adivinhar a data de Jesus voltar, né? Nós estamos apenas no início do 3º dia, mas não podemos esquecer que quando elas foram no 3º dia, elas foram à tarde no 3º dia? Não, elas foram logo no amanhecer, e estava lá o corpo? Não, já tinha ressuscitado no 3º dia. Então, não quero adivinhar que estamos na hora, que estamos no momento todo, mas amigos, se prepare. Volta para Jesus correndo. Quem foi para Moabe, volta. Não fica ali se acostumando, não. Eles, Malom e Quilion, se acostumaram em viver lá, se acostumaram à prática delas, entenda bem, casou com mulheres moabitas que tinham costume, entenda bem, dos outros deuses, e eles ficaram ali e se acostumaram. A pessoa acaba se acostumando com Moabe, não, volta correndo para Jesus. Jesus, me perdoe que eu tenho abandonado a congregação, eu tenho abandonado a tua palavra, mas hoje eu digo que eu quero, como Davi, morar todo dia na tua casa, todo dia eu quero ter comunhão contigo. Vai funcionar. Aí o 38 que eu já li, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, não pode, a minha alma não tem prazer nele. Davi fez uma oração no Salmo 18, no versículo 37, ele diz assim: persegui os meus inimigos, e os alcancei, não voltei, senão depois. Não desista, não vá embora. Persiga, fica aí, entrou na oração, não sai daquela oração, aquela oração está no altar de Deus. O que você fala agora é que funciona, não é o que você orou. O que você orou, a Bíblia diz: o que você ligar na terra, o que você desligar da Deus. Você pode ligar aquela oração, mas pode deixar ela ligada. Ligada não, marido é de Jesus, mulher de Jesus, meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, fulano, fulana, por quê? Porque eu falei, porque eu agi sobre a palavra. E as pessoas, você tem paciência de esperar. Isaac teve, porque você sabe que o que há de vir, virá. Foi Deus quem falou, porque a palavra saiu da boca de Deus, ela não voltará para Deus vazia, mas o justo viverá da fé, daquilo que ele ouviu de Deus, daquilo que Deus falou ao coração dele, da certeza que Deus deu ao coração dele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, nós somos da mesma fé. E disse: mas daqueles que creem para a conservação da alma. Só repetindo para você o que eu dei semana passada, 2 aos Coríntios 4,13. 4,13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Quer dizer, o mesmo espírito de fé. Ele não recuou, Isaac não recua. Nós não podemos ter a fé de Elimeleque, abandonar Belém de Judá e procurar prazer, procurar o pão, procurar suprir as nossas necessidades em Moabe, terra do pecado. No pecado não. Pecado é melhor você ficar com fome, mas Deus vai honrar você, porque ele disse: eu jamais vi o justo, quem pratica a palavra, mendigar o pão, ele vai te dar. Ele vai chegar até o maná desce do céu. E ele diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Então, quem crê, fala. Pode ter certeza disso. Abraão foi chamado de Abraão, mesmo não tendo filho, mas aceitou. Crie, por isso falei. Olha que lindo que está dizendo. Ó, nós também cremos, por isso também falamos. Glória a Deus. Nós cremos, por isso falamos o quê? Que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não vi, mas creio, porque a palavra fala. Mas eu tenho que crer em toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele usou Paulo e Silas para dizer: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa.